Conversar um pouquinho sobre o trabalho que resultou neste meu livro, Criminalidade, Educar ou Punir. Esse trabalho foi desenvolvido a partir de reflexões que fiz pelo meu próprio trabalho, porque atuei como juíza criminal durante muitos anos e tinha uma insatisfação muito grande por ver que a minha atuação na justiça criminal não resultava em pacificação social, porque a finalidade da justiça é essa, mas eu não via isso no resultado do meu trabalho. E procurei, então, compreender um pouco essa violência, esse aumento assustador da criminalidade. E partir para uma reflexão, concluindo que nós precisamos atentar muito mais para as causas da violência e da criminalidade, porque o juiz criminal ele está trabalhando lá na ponta das consequências e realmente ele não consegue, em razão do sistema atual, conjuntura jurídica, do volume de trabalho, do funcionamento do judiciário, promover qualquer mudança na sociedade a partir do julgamento dos processos. Então, deveríamos procurar compreender as causas e nos voltar para a outra ponta. É claro que esse estudo foi feito olhando para o criminoso como ser imortal. E o nosso estudo enfoca o criminoso sob a perspectiva da reencarnação. No livro, a gente estuda um pouquinho do erro humano, a responsabilidade, os fundamentos da pena, uma contribuição possível. Vamos lá. Antes ainda de aprofundar aqui nos nossos estudos, eu quero convidá-los para ouvir uma musiquinha que recebi pela internet e que considero que telepaticamente foi feita para mim, para o meu trabalho, para o meu livro. Eu os convido para refletir um pouquinho, a mídia é ruim, mas nós vamos poder aproveitar a mensagem. Vamos lá. Tá reencarnando, vocês querem o quê? O começo é imperfeito mesmo, simples e ignorante. Sou classe média, papagaio de todo telejornal. Eu acredito na imparcialidade da revista semanal. Sou classe média,
Bom, a música fala por si, né? O Ademar disse que vai usar também essa musiquinha na palestra dele. Bom, a realidade brasileira a gente conhece, né? Basta abrir o jornal, ligar a televisão, escutar a história da nossa vizinha. Essa música mostra a nossa postura diante da realidade. Mas será que haveria alguma alternativa, uma luz no fim do túnel? Ou isso, a sensação que a gente tem é que isso não vai mudar nunca, que a tendência é aumentar e piorar cada vez mais. Nós estamos defendendo no nosso trabalho que existe sim alternativa. Só que nós vamos precisar compreender o quanto todos nós somos responsáveis. Nós vamos precisar entender o que é que nós temos a ver com isso. E daí vai nascer pode nascer alguma alternativa. Nós precisamos nos indignar contra esse estado de coisas. Mas essa indignação tem que ser consciente. E a partir daí desencadear ações consistentes. E o que eu quero dizer? Nós não podemos nos conformar com o envolvimento de jovens no crime, por exemplo. O que não significa que nós temos que bater palma para quem quer implantar a pena de morte ou reduzir a idade penal. Nós temos que pensar por que os jovens estão se envolvendo tanto no crime e quais ações consistentes nós podemos desencadear para mudar esse estado de coisas. No nosso livro aí nós trazemos um pouquinho da história do direito penal, desde os primórdios da humanidade até os tempos atuais. Nesse espaço não dá para a gente trabalhar essas questões, mas nós vamos falar aqui um pouquinho das alternativas legais que temos, tanto de direito como de fato. Vamos lá. Nesse momento, nós temos uma Constituição Federal, que é a lei máxima do país, que proíbe terminantemente a pena de morte, as penas de caráter perpétuo, as penas de trabalhos forçados e as penas de banimento e cruéis. Vamos? Eu coloquei aqui um quadro que, quando a gente tem um tempo maior para discutir, nós mostramos que ele resume o tratamento penal que nós temos hoje para o crime. E isso tomaria bastante tempo nós falarmos disso tudo, então eu vou destacar aqui apenas um exemplo. Em síntese, eu quero dizer que todo o aparato criminal, todo o resultado do direito penal hoje, redunda ou em impunidade ou em aplicação de pena que não promove a pacificação social, como eu estava falando no começo. Ou seja, não melhora nada para a comunidade, exatamente como a gente tem visto. Nós vemos as pessoas cometerem crimes, serem condenadas, e a sociedade não vê o resultado disso, não dá um retorno positivo. Vamos pegar dois casos extremos. Um criminoso primário que comete uma infração de menor potencial e é condenado a uma pena de prisão no regime aberto. Pela lei, ele deveria ficar numa prisão albergue, que significaria trabalhar durante o dia e dormir na prisão albergue. Só que o país não é dotado desse tipo de estabelecimento penal. Então, os aplicadores da lei inventaram a prisão domiciliar. Inventaram, literalmente, porque isso não está na lei. Começaram a dizer, não tem onde pôr, eu vou dizer, fica preso em casa. E é exatamente assim que acontece. O juiz condena e diz para o sujeito, você cometeu um crime, foi condenado e vai ter que cumprir a pena na sua casa. É bonitinho, né? É uma pena que a gente não tem nenhum aparelhamento estatal para fiscalizar isso. E isso redunda em quê? Em absoluta impunidade. Para ele é como se não tivesse existido pena. Porque que resultado, qual é a consequência que ele sente do que aconteceu na vida dele? Vamos pegar um caso mais grave aqui, do sujeito que comete um crime mais grave, o juiz aplica a ele uma pena de prisão
no regime fechado, que significa que ele pode ter a substituição dessa pena por penas restritivas de direito ou não ter. Vamos supor que ele não tem direito porque ele já é reincidente ou a própria natureza do crime não permite a substituição por penas restritivas de direito, que são aquelas penas alternativas de prestação de serviço à comunidade, limitação de final de semana, etc. Então ele vai ter mesmo de cumprir a pena de prisão que foi aplicada pelo juiz. O que a lei diz é que ele vai ter de cumprir essa pena numa penitenciária. Só que não temos penitenciárias suficientes para todos os presos condenados. Muitos deles ficam em delegacias de polícia, distritos policiais, lugares absolutamente impróprios para o cumprimento de qualquer pena, cadeias. Mas tem alguns que conseguem ir para a penitenciária, há algumas penitenciárias, e aí o que é que acontece? Será que essa penitenciária tem estrutura para ressocializar esse indivíduo e devolvê-lo para a sociedade como ela merece? Qual é a história do sistema penitenciário brasileiro? Acho que a gente não precisa falar mais nada, que todo mundo já sabe no que vai resultar isso e como esse indivíduo vai voltar para a sociedade, né? Basta dizer que todo mundo sabe, há um jargão popular, os próprios juristas dizem que o sistema penitenciário se transformou numa pós-graduação do crime, numa escola da criminalidade, etc. Caminhemos. De quem é a culpa disso? Dos políticos, das autoridades, das leis, das religiões? A quem poderíamos atribuir esse estado de coisa? E eu fiz essa pergunta porque todos nós, incluindo nós espíritas, gostamos muito de condenar, acusar autoridades, prefeitos, políticos. Nós queremos colocar a culpa das coisas em alguém. E gostamos também de generalizar. No Congresso Nacional tem um bando de ladrão. As autoridades são um bando de corruptos. E assim vai. Só que eu escolhi, para nós fazermos uma análise crítica, um texto de Leon Denis que eu considero importantíssimo para o nosso conhecimento, especialmente dos espíritas. Ele diz o seguinte: o estudo do ser humano nos leva a reconhecer que as instituições, as leis de um povo, vamos prestar atenção nisso, são a reprodução, a imagem fiel do seu estado de espírito e de consciência, e demonstram o grau de civilização ao qual ele chegou. Para melhorar o todo, é preciso melhorar cada célula social, isto é, cada indivíduo. Vamos refletir um pouco nisso. O que temos é o reflexo de cada um de nós. Então, nós precisamos fazer as coisas acontecerem. Como foi que Fernando Ortiz, um jurista cubano que não era espírita, definiu o crime? Ele diz o seguinte: o delito é um fenômeno de atraso na evolução espiritual em relação com um ambiente mais avançado. Muito parecido com isso, diz o Kardec, que errar não representa a falta de senso moral do espírito, porque todos o possuem, mas falta do seu desenvolvimento. Esses dois conceitos, essas duas definições, nos levam a refletir no que é preciso fazer, então. Que tipo de postura essas definições sugerem? Castigo? Vamos pensando desde já? Será que é castigo? Vamos indo. Nós estamos aqui correndo e cortando porque o tempo não permite detalhar muito. No livro, nós estamos propondo que a gente veja o criminoso como produto da sociedade e também como produto das suas tendências inatas. Como produto da sociedade, porque, embora a gente saiba, esteja bastante convicto de que todos nós temos o livre-arbítrio, ele não é absoluto. Por quê? A influência do meio, às vezes, é desproporcional com a força de resistir. Nós dizemos, a pessoa é livre, ela faz se ela quiser. Será? Nós temos N exemplos que nos levaram a pensar que não é bem assim. Que às vezes a pessoa é levada pela força das coisas.
Na nossa instituição, quando ainda trabalhávamos em Birigui, nós tínhamos lá uma instituição para assistir crianças em situação de risco. Certa vez, uma criança de 5 anos emudeceu na instituição. Por 3 dias ela não falava. E os monitores, psicólogos, assistentes sociais quiseram entender por que aquela criança de uma hora para outra parou de falar. E fizeram todo um trabalho de investigação na família e tal. Demorou um tempo para descobrir o que tinha acontecido. Ela e seus 2 irmãozinhos eram obrigados pelo pai a vender vintão de pedra todos os dias à tarde, depois das 5. Naquela tarde ela não tinha conseguido vender vintão de pedra. E ela tomou uma surra, que ela ficou 3 dias emudecida. Então eu pergunto, uma criança que cresce nesse ambiente, que convive com a violência e que é obrigada a participar desse processo de violência, será que nos é dado cobrar dela um comportamento muito diferente no futuro? Será que nos é dado exigir que ela vire um cidadão de bem? Nós teríamos aqui N exemplos para falar, mas o tempo não permite, vamos correr. Mas o criminoso é também produto do acervo ou bagagem intelectual e moral que ele traz das experiências anteriores. Porque para nós espíritas, quando nascemos, nós já trazemos um patrimônio moral e intelectual que somamos ao longo da nossa trajetória. E esse patrimônio vai se somar à experiência atual. Claro que nós não estamos aqui excluindo a possibilidade de um espírito perfeito, não perfeito, mas evoluído, nascer num meio pernicioso e superar aquilo. É evidente, porque ele já é evoluído, ele pode nascer em qualquer meio. Como também um espírito muito atrasado ter todo o aparato bom de um meio promissor e não conseguir assimilar. Nós estamos falando da média. Nós estamos falando de nós estamos falando do povão. Se nós já não temos a perfeição e nascemos num meio que nos arrasta ainda mais para baixo, o nosso processo de crescimento fica dificultado. E vamos falar um pouquinho em responsabilidades dentro desse quadro aí. Pensando muito nisso, no quanto nós temos a ver com tudo isso, no que nos cabe, na parte que nos cabe desse latifúndio, nós fomos estudar Kardec e encontramos essa pergunta 813 que recomendamos a todos os espíritas para a questão criminal. Porque nós adoramos dizer, frita esse sujeito, corta a unha dele. Outro dia, num salão de beleza, uma senhora, eu fazendo as unhas, uma senhora de 65 anos de idade, eu estou observando a mulher. Eu sou contra a pena de morte. Eu sou contra a pena de morte porque, na minha opinião, esses bandidos têm que ficar vivos. Eles devem ficar vivos e uma pessoa diariamente com uma gilete lá e cortar um pedacinho deles. Eu ali fazendo as unhas e escutando a mulher, pensando, é evidente que eu não posso entrar na discussão com essa senhora, né? Mas nós, espíritas, podemos ler a pergunta 813, porque nós também queremos arrancar a unha, cortar com a gilete ou fazer outras coisas parecidas. O Kardec perguntou aos espíritos, há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. Vamos prestar atenção nisso. Por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? E os espíritos responderam, sim, já o dissemos. Ela é sempre causa primeira dessas faltas. Pois não lhe cabe velar pela educação moral dos seus membros? É frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas em lugar de asfixiar-lhes as tendências perniciosas. Com essa visão de Kardec, na minha opinião, de recuperar quem erra, a justiça retributiva do castigo pelo castigo perde totalmente o sentido. É uma proposta que eu estou trazendo aqui para a gente pensar. Porque não é o que a gente quer, não é o que a gente gosta.
absolutamente não é o que a gente deseja. Nós estamos propondo eliminar a ideia do pecado e do castigo. E junto com Kardec, pensar em livre-arbítrio e responsabilidade. Porque tanto nós individualmente como a sociedade responde pela sua inércia, pelos seus atos. A sociedade que nada faz para sanear o ambiente em que ela vive, vai ter de conviver com as mentes desequilibradas que ela produz. Não é o que está acontecendo agora com a gente? O que nós temos feito ao longo da história com as pessoas que estão em atraso, como diz lá o Fernando Ortiz, em relação ao ambiente que elas estão? Hoje nós estamos suportando a convivência com tudo isso que nós desprezamos ao longo do tempo. E daqui para frente, como vai ser? Vamos continuar assim? A ideia do pecado e da condenação moralista não passam de apelo autoritário, manipulação de poder e confissão de impotência. Porque a gente é incapaz de fazer melhor ou de fazer, então a gente condena. É muito mais fácil. Apelar para o autoritarismo é muito mais fácil. Mas a visão espírita é de que o erro humano é apenas uma condição decorrente do grau de crescimento de cada um. Condição que vai desaparecer, é superável, desde que a gente trabalhe nisso. Como? O que fazer como espíritas? O que a gente pode fazer? É óbvio que nós não estamos defendendo aqui a não aplicação da lei. A aplicação da lei é necessária. A justiça humana é o produto da nossa inteligência humana, do nosso estágio evolutivo. E a lei humana vai melhorar quando nós melhorarmos. Já não disse lá o Leon Denis? Ela é o produto do nosso estágio, né? Do nosso estado evolutivo. O que nós estamos propondo é que nós, espíritas, não voltemos lá nos primórdios da humanidade, no tempo da vingança, que é o que a gente quer quando a gente propõe cortar um dia por dia com a Gillette. Quando a gente propõe bate bastante, ele merece. Nós estamos fazendo o que quando a gente diz bate bastante, ele merece? A nossa sede de vingança. E o que é que a gente está fazendo para melhorar essa criatura, que é o que nos interessa, porque é o que vai devolver alguma coisa de bom para a gente. Fazer com que as penas sejam mais severas seria a solução? Proponho que a gente, quando eu digo a gente, nós, o povão, não nos preocupemos com essa questão. Porque quando uma ponte trinca, não vai todo mundo do povo dizer o que tem que fazer com aquela ponte, é uma questão técnica, que digam os técnicos. O que eu estou propondo é que, quando e se for necessário agravar uma pena, os técnicos cheguem a essa conclusão. E não a gente, feito um papagaio, repetindo, como disse a música, tudo que a gente ouve, um político oportunista dizer, sai dizendo que tem que aumentar a pena. O que a gente entende daquilo para propor aquilo? E aumentar para quê? No que vai redundar? A gente tem a estrutura necessária para aplicar e observar se vai dar resultado? Ou vamos cair naquelas chavinhas que eu coloquei lá, que no fim não dão em nada? Pena de morte? Nem pensar. Ah, mas espírita não vai propor pena de morte? Eu vi um cidadão muito conhecido até das listas espíritas aí, passeia de vez em quando pela nossa, dizendo numa discussão que eu, que havia defendido lá não a pena de morte, não morava no Rio de Janeiro, por isso que eu estava dizendo não a pena de morte. Fosse morar lá para dizer se eu ia repetir aquilo. Espírita. Acontece que nós devemos saber, no mínimo, que quem delibera sobre fazer o bem ou o mal é o espírito e não o corpo. Não adianta matar o corpo. O espírito vai continuar agindo do mesmo jeito. Só por esse argumento a gente já deveria ser contra a pena de morte. O agravamento do sistema prisional, agravar mais o quê? Agravar mais o quê no sistema prisional? As prisões deveriam servir
como uma preparação do indivíduo para o retorno à vida social. Lamentavelmente, não é isso que a gente vê. Pergunta do título do livro: Criminalidade, educar ou punir? A única proposta espírita tem que ser educar. Não existe espaço na filosofia espírita para a gente propor qualquer outra coisa. Porque, na nossa visão, a verdadeira justiça não é feita quando se pune, mas quando se acionam convenientemente mecanismos capazes de recuperar aquele que violou a lei natural. É claro que o nosso instinto vingativo quer fazer sofrer quem fez alguma coisa errada, mas é puro sentimento de vingança, porque não tem proveito. Vamos pensar no proveito. Pegar um jovem de 17 anos, bandidinho, que violentou uma moça, judiou. Quando a gente vê aquela cena, a gente sente raiva. Vamos ser reais, humanos. Quem de nós não sente? A gente sente raiva dele. E daí? Vamos meter o malho nele? Vamos. E daí? Ele sai dessa situação de violência melhorado? Ele vai sair distribuindo flores na sociedade depois disso? E se a gente pegar, engolir o nosso desejo de vingança, estudar um pouco o ideal espírita, pegar esse sujeito, investir na educação dele, dar oportunidade a ele de trabalho, estudo, formação cultural? Existe uma possibilidade de abrirem outros horizontes para ele? E existe a possibilidade dele se tornar um cidadão e aí sim devolver para a comunidade coisa melhor? Me parece que existe. É certeza? Não, claro que não. Nós temos livre-arbítrio e ninguém garante o que ele vai fazer. Mas existe a possibilidade. Enquanto que se nós enveredarmos para a violência, não haverá oportunidade. Não haverá. Absolutamente. 2 princípios basilares da verdadeira moral, no meu ponto de vista, à luz da filosofia espírita: justiça e misericórdia. Não sei se os companheiros concordam comigo. O Espiritismo revela uma lei natural que conjuga esses 2 princípios. E essa lei é a lei de reencarnação. Justiça por quê? Porque pela lei de reencarnação, ninguém tem o que não edificou. Quando a gente nasce numa nova vida, a gente nasce com o patrimônio moral e intelectual que nós construímos até então. É assim para todos. Naturalmente. Não adianta pedir perdão, não adianta nada. É assim porque a lei natural é justa. Mas misericórdia também. Misericórdia porque não há punição na lei natural da vida. Não há castigo. O que a gente enfrenta na nossa nova existência é simplesmente a consequência, o resultado daquilo que a gente produziu até então. Então, nós estamos propondo aqui que a gente se espelhe na lei natural da vida, que a gente se espelhe na lei da reencarnação, que é uma bússola para nós tratarmos com a questão da criminalidade e da violência. Uma contribuição possível? Estou aqui com 10 minutinhos, vou encerrar já já. Fazermos prevenção criminal a partir da educação. Pegar as crianças, trabalhar com elas, investir nelas. Mas não só educação das crianças, a nossa educação também. Estudar, nos educar para a convivência social, para lidar com esses problemas todos que a gente tem na sociedade. Despertar para uma vida comunitária, substituindo os objetivos individuais e egoístas pelas necessidades coletivas. Porque a gente vai ao centro, estuda, fala mansinho, acha tudo lindo, mas na verdade, no dia a dia, a gente pensa muito em nós, vive muito em torno de nós, busca muito realizar os nossos anseios, os nossos desejos, e não pensa na vida plural, coletiva, geral, né? E mudança de olhar. Por que a gente tem que educar as crianças da periferia, por exemplo? Toda cidade tem programas de educação e investimento em crianças de periferia.
Por que a gente tem que fazer caridade? Por que a gente tem que pretender ganhar o céu? Por que a gente tem, para ganhar bônus horas, como propôs o André Luiz? Por quê? Na nossa visão, a gente tem que educar as crianças da periferia por dois motivos fundamentais. Primeiro, porque elas vão crescer e serão os adultos da sociedade de amanhã. Então, se a gente quer um conjunto de jovens não envolvidos com a violência, com a criminalidade, jovens cidadãos, nós temos que começar já, lá nos pequenininhos, que estão lá no farol, que estão na miséria, marginalizados. E o segundo motivo, o principal, porque eles têm direito. O meu filho tem direito a estudar idiomas, a fazer natação. O meu filho, olha que bonitinho, eu faço minha parte, dou toda a educação, a melhor educação para o meu filho. Para o meu, esse é o olhar egoísta que a gente vem desenvolvendo uma vida inteira, décadas, centenas de anos. Mas aquela criança da periferia também tem direito a idiomas, a informática, a natação, tanto quanto o meu filho. Então é uma mudança de olhar, é fazer uma sociedade melhor, um conjunto de pessoas melhor. E seria isso possível? Depende de nós. Nós estamos defendendo que é possível, porque nós, a sociedade, já avançamos, já conseguimos superar tantas coisas. Nós estamos num trabalho progressivo contra a ditadura. Não a vencemos ainda, e todos sabem disso, mas já superamos boa parte desse processo. A mesma coisa em relação à escravidão. Não foi por um decreto divino, não foi por questão de fé, nem de religião, que isso aconteceu. Foi por trabalho humano. Foi por valores éticos e morais que nós conseguimos desenvolver a ponto de entender que um ser humano não podia escravizar o outro. Então, foi pela indignação consciente contra a escravidão que a gente lutou até chegar no estado que nós estamos hoje. Então, em outros problemas da humanidade aconteceu a mesma coisa. Na área da saúde, o Ademar vai falar agora, daqui a pouco, trazendo exemplos legais. É possível, depende de nós, de esforço nosso. Temos que mudar as estratégias. Na questão da criminalidade, resistir aos argumentos falaciosos. Devemos contribuir para desenvolver, por exemplo, política de segurança pública séria. Nós vimos na televisão, né, nesses últimos dias, um exemplo da dificuldade que nós temos nessa questão. Então, o nosso ideal é sempre de prevenção, de moralizar as instituições, de não concordar que as nossas instituições pratiquem arbitrariedades, abusos. Quando nós falamos em respeito aos direitos humanos, muita gente arrepia. A primeira coisa que vem à cabeça é o seguinte: lá vem essa turma dos direitos humanos aí defender direito de bandido. Quem aqui nunca ouviu falar ou nunca pensou isso? Por quê? Por que que a gente diz isso? Lá vem essa turma dos direitos humanos defender bandido. Porque a gente quer que o criminoso seja tratado da mesma forma que a gente vem tratando ao longo dos séculos. E a gente quer contribuir para que isso continue. Porque direitos humanos não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como nós estamos defendendo até aqui, nós precisamos desencadear mecanismos novos, propostas diferentes de encarar essa problemática pela educação. A começar de nós mesmos, que não nos importunamos, como uma vez eu vi, chegando à minha casa, a polícia estava prendendo um jovem que tinha subtraído uma moto. Eles perseguiram e acharam o rapaz pertinho da minha casa. Eu estava chegando de carro, o farol do meu carro bateu em cima, assim. Os policiais pegando o rapaz. Eles davam tanto chute nas costas, no estômago, com aqueles, como é que chama? Coturno deles, que doía em mim. Aquilo, nossa, eu me senti mal de ver aquilo. Mas eles macetaram o menino. Quer dizer, se qualquer um de nós aqui
der um chute bem dado numa pessoa, levantar um hematoma, o quê? Praticou crime, lesão corporal, qualquer um de nós. Mas a polícia pode, problema nenhum. São os valores que a gente tem. Nós precisamos nos educar para construir uma sociedade melhor. São questões que vão demorar um tempo para a gente assimilar. Mas nós espíritas podemos, já temos mecanismos para isso. E defender penas eficazes. Não adianta querer que tenham penas que não redundam em nada, não viram nada. Também não concordar com a impunidade. Não admitir a corrupção. Ah, eu sou contra a corrupção. Será? Todos nós falamos isso. E os favorzinhos para nós mesmos? Hã? Será que nós somos mesmo contra a corrupção? Em que medida? Todo mundo pode falar isso? Olhar bem na frente do espelho e dizer, eu sou contra a corrupção. Absolutamente. Não tirar proveito próprio de situações, não aceitar em seu benefício favores que a gente não quer para os outros. Vamos? O nosso tempo está terminando. Já terminou? Então vamos encerrar. Passa. O que o espírita poderia defender hoje? Educar para não punir. Muito obrigada. Bom dia, Jacira. A minha pergunta é direcionada a ti. Vou ficar de pé para ficar mais fácil. Eu fiz até a anotação aqui. Na verdade, uma das coisas que pauta ao espírita é o fato de que todos nós nascemos iguais, somos dotados de um livre-arbítrio e vivemos em sociedade. Ou seja, a nossa pauta ela tem a liberdade até a liberdade do outro. Eu não sei agora ao certo se foi na atual semana ou na passada, o rapaz cometeu um crime, cidade Brasília, um acidente de trânsito. Não passou pelo bafômetro, não teve pena alguma, não teve multa, não aconteceu absolutamente nada. Motivo, filho de um diplomata. Será que realmente somos todos iguais? Ou a lei, a instituição jurídica que nos coloca como não iguais? A lei realmente ela é aplicada àqueles mais iguais, no caso aqui entre aspas. Isso não seria uma distinção, uma dissociação ou uma discriminação? Qual é a tua opinião em relação a isso? Agradeço a sua pergunta, que ela me dá a oportunidade de dizer uma coisa que não foi possível aqui durante a fala. Lamentavelmente, as questões jurídicas, elas tendem a nos levar a generalizar as coisas. E elas têm como é que eu diria? Um impacto em toda a gente. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos ao direito e somos todos afetados de alguma forma pela aplicação da justiça e tudo mais. Mas, Otávio, assim, nós não podemos generalizar. Uma das coisas que eu coloquei aqui, e até pulei um pedacinho final porque não havia mais tempo, era a proposta de nós aderirmos a ideais que realmente contribuam para que haja uma justiça efetiva. Mas eu não concordo com você que haja justiça para alguns. O que eu concordo com você é que existe sim má aplicação da justiça, existe sim corrupção, tudo isso existe. Por quê? Porque a justiça é praticada por seres humanos, e os seres humanos são falhos. Agora, o fato de eu ter a certeza absoluta que existe um juiz corrupto, não me dá o direito de dizer que todos os juízes são corruptos. O fato de eu saber que existe um policial que protege o filho de um diplomata ou o filho de um juiz, de um desembargador, não me dá o direito de dizer que não existe justiça para filhos de diplomatas e filhos de desembargadores. Então, essas situações
devem servir de exemplo para nos motivar a agir na sociedade, manifestar o nosso inconformismo com esse tipo de coisa, cobrar, escrever artigo e fazer... as pessoas acham que elas não podem participar, dar nenhuma contribuição para essas questões porque elas não têm acesso. Uma dona de casa, como eu posso ajudar nisso? Como que eu não tenho... eu não sou nenhum juiz, não sou nenhum legislador, mas todos nós podemos promover debates no nosso meio, no nosso bairro, no nosso centro. A Casa Espírita pode e deve servir de palco para todas as discussões que interessam a sociedade. Então, nós temos que, por que não fazer um manifesto na nossa instituição, no nosso meio, na nossa escola, contra atitudes desse jeito? Porque os legisladores, os aplicadores da lei, as autoridades, elas são pressionadas pelo povo, que é a única autoridade verdadeira. É o povo. Você viu que um povo foi à rua e derrubou um presidente da República. Então, o povo pode fazer as coisas. Por isso que eu falei da indignação consciente e das ações consistentes. Agora, o que a gente não pode fazer é cair nesse outro equívoco de ficar dizendo, não, esse aqui é um país de leis para poucos, só os pobres são condenados. Sabe aquela história de lei para 3 P's? Pobre, preto e puta? Todo mundo fala isso, só tem lei para ele. Mas por quê? Porque é mais fácil, é mais cômodo do que tomar atitude, porque agir não é fácil. Construir uma sociedade mais justa, mais correta, mais imune a esse tipo de coisa, exige ação, exige determinação, e isso nós não queremos fazer. A gente prefere sentar no palco, criticar e condenar o que está errado. É a minha opinião. Isso, porque, como você disse, é muito difícil a gente engolir essa raiva que a gente sente quando ouve umas notícias e tentar ver o cidadão realmente como um espírito que está reencarnando e que pode melhorar. E pensando nisso, eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu projeto que você mostrou e mostra no seu livro, como é a luz no fim do túnel. Então, eu gostaria que você contasse para o pessoal como foi a sua experiência em Birigui. Na cidade de Birigui, no interior do estado de São Paulo, durante 8 anos. E a primeira coisa como corregedora dos presídios, quando eu cheguei lá, foi fazer uma visita à cadeia e descobri que era um lugar totalmente insalubre. Chovia mais dentro do que fora, não tinha chuveiro, a latrina era assim que se falava, era no mesmo lugar que eles comiam. Era um absurdo, onde cabia 6, tinha 40 no lugar de 6. Então, o meu olhar para aquilo foi o seguinte: eu sou filha de lavrador analfabeto, meu pai é autodidata, ele já leu mais livros do que muita gente junta, mas ele aprendeu a ler sozinho. E quando eu era criança, eu lembro de ter ouvido meu pai dizer assim: olha, para resolver o problema da criminalidade, a gente precisava fazer os criminosos trabalhar e estudar. E aquilo ficou na minha cabeça. Depois, mais tarde, eu fui trabalhar como oficiala de justiça e tinha que levar intimações na cadeia. Aí eu entrava na cadeia para intimar os presos, eu via aquele bando de homens ociosos e ficava olhando aqui e falava: 24 horas por dia, o que eles ficam fazendo, gente? Pensa bem. Eu pensava, se um dia eu for uma autoridade, eu vou fazer alguma coisa para esse negócio não ser desse jeito. Eu não me conformava com aquilo. E depois me transformei em juíza e acabei sendo corregedora de presídio e fui pegar essa situação lá. A primeira coisa é que quando nós fizemos uma reunião, primeiro fizemos com a comunidade. Chamamos a comunidade, autoridades e tal, representantes de várias instituições, e dissemos: olha, é o interesse da sociedade, as pessoas não vão ficar lá eternamente. Eles voltam muito mais rápido do que a gente pensa, eles passam pela cadeia, mas eles voltam. Vamos tentar fazer alguma coisa para eles voltarem melhorados? E daí você faz toda uma explicação e tal. A comunidade adotou: não, vamos fazer um trabalho aí. Só que quem entra nessa é a
apedrejado, porque a opinião popular é de que a gente tem que cortar com a gilete diariamente um pedacinho. E depois jogar mertiolate, o Ademar lembrou bem. Então, aí tudo bem, aí fomos fazer o trabalho na cadeia. Mas, gente, a situação há um condicionamento tão grande que interfere tanto, vocês não têm ideia de como eles são condicionados a serem cada vez pior. Eles sequer acreditam que existe alguém na sociedade com a capacidade de propor algo de bom. Então, houve uma resistência em nos aceitar. O nosso trabalho levou tempo. Não acreditem que foi fácil chegar lá e dizer, nós queremos fazer um trabalho para melhorar isso aqui. Deu muito trabalho. Bom, enfim, cortando essa parte, um dia começamos um trabalhinho de 70 e poucos anos que trabalhava com a gente. Um dia foi atrás de um garoto, de um moço, que já tinha abandonado as drogas, estava num processo com a gente de recuperação e sumiu. Ele estava sumido. Então, uma assistente social muito amorosa se preocupou e falou, já sei, ele deve ter voltado para as drogas. E saiu com essa senhora, foi procurar, foram atrás do menino. E eles foram num lugar chamado Cortiço do Bode. Cortiço do Bode é o antro, né? Então, depois a Dona Maria, vou levantar para contar. Dona Maria Mogione, que é um anjo, essa senhora de 70 e tantos anos, ela nos contou o seguinte, falou assim, olha, quando eu entrei no Cortiço do Bode, ela é católica, apostólica, romana, franciscana, pessoa mais católica que eu conheço e mais humana que eu conheço. Ela disse assim, eu me vi andando no umbral. Ela disse assim, você tinha que escolher o lugar onde você pisava assim. Era gente desmaiada de tanto usar droga, era fezes, era vômito, era gente deitada em cima de gente. No Cortiço do Bode. Alguém quer saber onde é o umbral? Será que só tem aquele Cortiço do Bode lá na cidade de Birigui? Bom, enfim, aí fundamos essa instituição para assistir crianças e tal, e começamos a trabalhar com os presos. Implantamos o telecurso dentro da cadeia, depois construímos uma oficina de trabalho, fomos seduzir os empresários para levar trabalho lá dentro. E é todo um trabalho, né? Seríssimo, porque ninguém quer. Aí chega alguém e te pergunta, mas se eu tenho um emprego, eu vou dar para um homem de família que está desempregado, vou dar para um bandido. É assim que a coisa vai, né? E vamos colocando na parede. E esse trabalhinho cresceu, nós conseguimos construir um grande centro de ressocialização. Nós inscrevemos esse trabalho num concurso realizado pelas fundações Getúlio Vargas e Forte, com apoio do BNDES. E o nosso trabalhinho foi o vencedor, um concurso em nível nacional. Depois tivemos o apoio do BNDES para desenvolver um projeto grande de prevenção à criminalidade, trabalhando desde as criancinhas de creche até o egresso da prisão. Foi um trabalho muito legal que nós fizemos lá durante 8 anos. Coisas muito, muito boas a gente aprendeu nesse trabalho. Que quando a gente investe no ser humano, o retorno vale a pena, o retorno vem. Eu digo isso para vocês com toda tranquilidade. Eu entrava como juíza no presídio, todo mundo dizia assim, você é louca, você entra lá para conversar com eles. Eu entro e falo para o guarda, pode ir embora, a hora que eu for embora eu te chamo. Um dia, era véspera de feriado, me ligou a assistente social, claro, eles me chamavam de doutora. Doutora, os presos estão querendo falar com a senhora, a senhora já não veio, chamou a semana passada, eu vivia indo lá muito, aqueles dias, muito trabalho, muita correria, não fui. E eu falei, caramba, era um feriado prolongado, quinta, sexta, sábado, isso foi na quarta-feira. Eu disse para ela, Silvia, o que eu faço? Hoje não está dando, eu vou à noite, pode ser? Pode. Aí à noite, depois que eu terminei tudo no fórum, tipo 8h30, 9 horas da noite, eu saí e fui para o presídio. Aí cheguei lá, falei para o rapaz, eu vou conversar um pouco com os presos, pode ir para lá, pode me deixar aqui, a hora que eu terminar eu te chamo. Entrei, fizeram uma roda, assim,
E eu entrei lá, fiquei conversando com eles, meia-noite mais ou menos, eu chamei o guarda, falei, pode abrir a cela que eu vou embora. Se contar, as pessoas não acreditam. Mas lá tinham criminosos com vários anos de prisão. Uma vez um preso do regime fechado, que tinha 14 anos no fechado, disse para mim, sábado casa minha filha. Eu queria tanto assistir o casamento da minha filha, daria minha vida para ver o casamento da minha filha. Eu olhei bem nos olhos dele, porque ele já estava no nosso projeto de ressocialização fazia um tempo, e vem se comportando muito bem. Chama Dário esse preso. Falei, Dário, se eu te der uma oportunidade para você ir lá ver o casamento da sua filha, você volta. Ele falou para mim, vou voltar antes da hora. E eu falei, rapaz, é o meu serviço que está em jogo, hein? Olha lá, porque lógico que eu não podia deixar um preso do regime fechado sair. E eu deixei ele ver o casamento da filha, ele chegou 15 minutos antes. Ele tinha que estar num horário, ele chegou 15 minutos antes. Então, são experiências que nós temos, assim, N exemplos, N, de que o investimento no ser humano vale a pena. Claro, tem pessoas que são refratárias, mas por isso nós vamos deixar de investir naquelas que têm potencial para retornar?